joia? Tudo bom com vocês? Aqui é Sibeli e hoje nós finalmente chegamos com mais um vídeo da minissérie analisando os vilões da Korra. Finalmente chegou a hora de fechar esse ciclo com a icônica vilã do quarto livro da série, a Kuvira. Lembrando que assim como tem vídeo analisando um dos vilões de A Lenda de Korra aqui no meu canal, tem também um vídeo analisando um dos membros do time Avatar da Korra lá no canal do Mundo Avatar, sendo lançado nesse exato momento. Então depois de assistir esse vídeo, corre lá no canal do Mundo Avatar e assiste a minha análise da Asami, que tá incrível. Então bora lá! Como consequências das ações da Lotus Vermelha em Ba Sing Se, a Kuvira, que era uma das guardas de Zaofu, é designada para trazer paz e estabilidade para o Reino da Terra. O plano inicial era de que ela acabasse com a grande onda de violência e também com o estado caótico que se instaurou no Reino da Terra após a queda do poder do Estado como um todo. E então, após restabelecer a estabilidade do Reino da Terra, ela passaria a responsabilidade do Estado para as mãos do Príncipe Wu, restabelecendo a monarquia absolutista no Reino da Terra. Tomada pelo medo de que a sua nação ficaria novamente entregue nas mãos de alguém incompetente, por um sentimento antimonárquico e também pela sua sede de poder, a Kuvira aplica um golpe de Estado e resolve tomar todo o controle e poder do Reino da Terra para si mesma. I stepped up. I provide stability and equality. Tell your world leaders to stay out of Earth Empire business. We won't accept their hand-picked dictator. A vilã do livro 4 foi muito bem construída quanto aos seus ideais, seu passado e suas motivações, assim como os outros vilões de A Lenda de Korra. Eu acho que quem fala que os vilões de A Lenda de Korra são mal construídos não parou pra prestar atenção, porque eles são muito bem construídos. Exceto o Nalak. O Nalak foi meio zoado mesmo, mas o Amon, o Zahir e a Kuvira foram muito bem construídos sim. A Kuvira é uma das melhores dominadoras de terra e metal da sua época, além de ser muito determinada e firme em suas decisões, o que é uma característica muito comum, muito forte entre a nação do Reino da Terra. E claro, assim como todos os vilões de A Lenda de Korra, a Kuvira também é inspirada em uma ideologia do nosso mundo real, que no caso dela é o fascismo. Fazendo um gancho com o que nós discutimos sobre o Amon no primeiro vídeo dessa série, e que se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui em cima nos cards e também no box da descrição, a Kuvira também fala bastante sobre igualdade e sobre a redistribuição dos bens e da riqueza de cada estado de forma justa, indo de encontro com as ideologias do Amon. Algumas pessoas confundem muito o comunismo com o fascismo, e nós já abordamos essa comparação lá no vídeo do Amon. Comunismo e fascismo são ideologias extremamente diferentes, elas são ideologias basicamente opostas. Sim, elas são semelhantes em alguns pontos, mas isso não quer dizer que elas sejam a mesma coisa e não quer dizer que elas sejam iguais. Elas têm fundamentos muito diferentes uma da outra. Nesse vídeo aqui nós vamos aprofundar um pouco mais do fascismo do que a gente falou lá no vídeo do Amon, então vocês vão conseguir ver com mais detalhes como que a Kuvira e o Amon, por mais que tenham ideias semelhantes, na verdade em seu cerne têm ideologias muito diferentes. Então bora lá falar um pouco sobre o fascismo. O fascismo nasceu na Itália no início do século XX e, assim como seu irmão o nazismo, ele ganhou muita força após a crise de 1929 nos Estados Unidos e no mundo. E assim como eu tinha dito no vídeo do Amon, os Estados Unidos eram a grande força liberalista do pós-guerra. Então com isso, a crise de 29 também é a crise do liberalismo, e a maior força opositora ao liberalismo era o nazifascismo. Mas o que é liberalismo e como que o fascismo se opõe a ele? O liberalismo é uma ideologia política e econômica que apoia algumas ideias como eleições democráticas, liberdade de expressão, direitos civis, liberdade de imprensa, liberdade religiosa, livre comércio, Estado laico, liberdade econômica e propriedade privada. Eu não consigo levantar esse dedo sem levantar o mindinho, então eu vou segurar. Eu não consigo. Eu consigo nessa mão, mas não consigo nessa. Aqui, tá vendo? Cai meu dedo. Ah, não dá. Não sei. Não consigo fazer isso. Por causa disso, quando a crise de 29 aconteceu, vários países começaram a enxergar esse sistema liberal como um sistema falho e acreditavam que para retornar as suas nações a um estado de riqueza, eles precisavam fazer o oposto do que esse sistema fazia. Foi daí que surgiu o fascismo italiano e alemão, que procuravam unificar a nação através de um estado totalitário e nacionalista. Essa já é uma enorme diferença entre o Amon e a Kuvira, por exemplo, já que o Amon não é nem um pouco nacionalista, muito menos tem uma campanha de conquista territorial para unificar o estado, assim como a Kuvira tem. O fascismo valorizava muito o etnocentrismo e o militarismo, e além disso, ele negava todas as vertentes marxistas, como o socialismo e o comunismo. Eles não achavam que isso era uma coisa boa. E eu acho que para esse vídeo aqui da Kuvira ficaria muito mais interessante
linkar diretamente algumas características do fascismo com as ações que ela toma na série A Lenda de Korra. Então vamos lá. Primeiro, totalitarismo. O sistema fascista não acreditava na democracia e concentrava todo o poder do Estado nas mãos de um único líder. Esse líder então poderia tomar todas as decisões políticas sem necessitar consultar nenhum outro representante político ou representante da população. Como nós sabemos, a Kuvira não foi eleita democraticamente, muito menos tinha a intenção de trazer eleições após a conquista do Reino da Terra. Além disso, ela era a única pessoa realmente à frente da tomada de decisões políticas e militares. Segundo, nacionalismo. O fascismo valorizava extremamente a cultura do seu próprio país em detrimento da cultura de outros países, além de exaltar o poder do Estado sobre os demais. A Kuvira sempre exalta que a sua forma de governo trará paz, estabilidade e riqueza para o Reino da Terra. Além disso, ela também exalta a superioridade do seu império em relação à monarquia que iria para o Príncipe Wu e também à democracia de Cidade-República. Terceiro, militarismo. Se você quer tomar o controle de um país e também expandir o seu território, é claro que você precisa de um exército e de equipamento militar. Isso era uma forte característica do fascismo e também é uma forte característica da Kuvira. Ela não só ofereceu treinamento militar a todos os seus apoiadores, como o Bolin, por exemplo. Inclusive, tem uma análise do Bolin lá no Mundo Avatar comigo, então vou deixar o link aqui em cima dos cards e também no box da descrição. Como também criou diversas armas e financiou as pesquisas do Varrick para expandir o seu poder de fogo. Tanto que o uso das trepadeiras espirituais no livro 4 podem ser comparadas ao uso das bombas nucleares criadas pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial como forma de forçar a rendição nazi-fascista após os ataques em Hiroshima e Nagasaki. É claro que nesse caso os Estados Unidos não era a força fascista era da Itália, Alemanha e Japão, mas os Estados Unidos estavam tentando conseguir uma vantagem militar em cima das forças nazi-fascistas que tinham um poder militar muito grande. Quarto, devoção a um líder forte. Tanto Mussolini na Itália quanto Hitler na Alemanha eram líderes extremamente fortes e exaltados pela propaganda de apoio ao nazifascismo, fora o apoio popular de suas respectivas nações. No caso da Kuvira fica um pouco mais difícil da gente saber quantas pessoas de fato apoiavam a Kuvira dentro do Reino da Terra, porque muitas dessas comunidades tinham sido forçadas a serem leais a ela, como a gente vê em uma das comunidades que aparece em A Lenda de Korra. Porém, a sua base militar era sim de acordo com os seus ideais e a Kuvira era exaltada como a grande unificadora. Isso exaltava a sua imagem e a tornava mais forte na visão popular, especialmente após a sua vitória contra a Korra. Existem alguns paralelos também entre os acontecimentos e atitudes da Kuvira em relação a elementos nazistas da era de Hitler. Um bom exemplo disso é quando o Bolin e o Varrick finalmente descobrem a verdade sobre a sua líder e encontram um grupo de fugitivos pelo caminho. Percebemos então que a Kuvira discriminava qualquer outro tipo de dominador ou cidadão de outra nação, a menos que esse cidadão lhe servisse para algum propósito, como é o caso do Varrick e da Zhu Li, que eram vantajosos para que a Kuvira expandisse o seu poder militar. E a Kuvira não só tinha essa discriminação, como também levava esses outros dominadores para o campo de reeducação, que eram prisões onde eles eram torturados e obrigados a fazerem trabalhos pesados em prol da grande unificadora. Outro exemplo está no design do canhão espiritual utilizado por ela na guerra. A versão do canhão utilizada para os testes no episódio Operação Beifong se assemelha muito ao que está aparecendo aqui na tela para vocês. Além disso, é importante dizer que por mais que muitas comunidades tenham sido forçadas a serem leais a Kuvira, ela tinha sim um grande apoio popular dentro do Reino da Terra, ainda mais porque a presença da Korra e a necessidade da Korra era muito questionada no livro 4. Isso nos levou muito a pensar no porquê isso aconteceria e, de fato, olhando pela visão de um cidadão comum, a Kuvira pelo menos trazia alguma solução. O Amon teve uma revolução falha, o Nalak queria simplesmente destruir tudo e o Zahir deu liberdade ao povo, porém no fundo só acabou ferrando mais ainda com a vida das pessoas que eram mais fracas e mais pobres. Já a Kuvira tinha um plano, um
método e uma aplicação efetiva para trazer estabilidade para o Reino da Terra, mesmo que isso retirasse toda a liberdade que o vilão anterior a ela tinha concedido ao povo do Reino da Terra. A Korra, por outro lado, não tinha dado nenhuma solução política para resolver os problemas gerados pelo Zahir. Na visão de uma pessoa comum, ela poderia ser considerada até mesmo a real vilã do mundo de Avatar. Primeiro porque ela esmagou duas revoluções que, em teoria, visavam o bem do cidadão comum. Quando os cipós espirituais invadiram a casa das pessoas, ela basicamente falou para as pessoas simplesmente lidarem com isso, aprenderem a conviver com isso. Fora que a Korra é amiga de policiais, probenders famosos e pessoas privilegiadas na sociedade como a Sami e o Tenzin. Para piorar a situação, como ela havia sido envenenada, ela simplesmente sumiu por 3 anos e deixou a estabilidade do Reino da Terra nas mãos de pouquíssimos nômades do ar que não tinham pessoas hábeis para conseguir lidar com tudo que estava acontecendo. Mas a Korra era uma vilã e estava errada o tempo todo? Não necessariamente. Como nós já vimos aqui nessa série, os vilões de A Lenda de Korra estavam sim fora do equilíbrio e precisavam sim ser detidos. As amizades que a Korra fez a ajudaram a se tornar uma Avatar muito melhor, muito mais sábia e muito mais consciente. E ela realmente não podia ajudar o Reino da Terra em um momento em que ela não conseguia nem mesmo andar. A melhor forma que ela tinha de ajudá-los era realmente tomando o tempo necessário que ela precisava para a sua recuperação. Mas nós temos que concordar que a Korra não era muito boa em manter a aprovação do público e nem mesmo tinha uma equipe de marketing para aumentar a popularidade dela. Todos esses acontecimentos foram essenciais para levar a Kuvira a assumir o controle do Reino da Terra e se sentir a real responsável pelo equilíbrio da sua nação, já que mais uma vez o Avatar tinha sumido em um momento de muita necessidade. Não é mesmo, Aang? Vale destacar também que a negligência da Supa e Fang em relação ao caos no Reino da Terra foi o estopim para que a Kuvira se rebelasse e tomasse o controle de tudo. Foi a atitude da Su que realmente fez com que a vilã se lembrasse do quão doloroso era ser abandonada em um momento de necessidade, e com isso, a Kuvira inicia sua revolução e os seus planos para a sua nação. Algo bem interessante no arco do livro 4 foi o fim que eles deram à vilã. Nos 3 livros anteriores, os vilões acabavam morrendo ou sendo presos, mostrando apenas a superioridade do herói em relação ao vilão, salvo ali a morte do Tarlok e no ataque, que tiveram um contexto de saúde mental atrelado. Já a Kuvira recebe uma atenção especial nesse sentido. O livro 4 é nomeado Equilíbrio e ele não foca apenas no equilíbrio físico, mental e espiritual da Korra, nem somente do mundo que estaria entrando aí num período de paz após o livro 4, mas também fala muito sobre o equilíbrio da própria Kuvira. Superficialmente, muitas pessoas podem não ter achado interessante o rendimento e arrependimento da Kuvira no final do livro 4. Porém, é importante a gente lembrar que a Kuvira não era sempre uma pessoa ruim, gente. Ela não era uma pessoa cruel desde sempre. Ela tinha muitos traumas e ressentimentos por ter sido abandonada quando ela era criança, e a série de acontecimentos entre os livros 3 e 4 a transformaram na pessoa que nós vimos durante o livro 4 de A Lenda de Korra. Nós não podemos nos esquecer, por exemplo, de que ela era uma guarda de Zaofu e de que ela, inclusive, salvou o pai da Korra no livro 3. A Kuvira se arrepende por se moldar à realidade cruel do seu passado e percebe que o que ela estava fazendo era errado. Ela então encontra o equilíbrio e se dispõe a enfrentar a justiça pelo que ela fez. Isso é algo extremamente valioso em um desenho, pois mostra como que as pessoas podem de fato se arrepender das atitudes que elas tomaram no passado. E é claro, aprender com os seus erros. Admitir um erro e aceitar as consequências é uma virtude enorme. E pelo menos pra mim, isso mostra que a Kuvira de fato era uma pessoa muito boa e queria de fato o bem do seu povo. Porém, ela acabou utilizando os meios errados para isso e se perdeu no caminho. Logo, os vilões da Lenda de Korra nos ensinam lições muito valiosas de forma muito própria e muito íntima. O livro 1 nos ensina aceitação e inclusão. O livro 2 nos ensina paciência e humildade. O livro 3 nos ensina tolerância e sacrifício. E já o livro 4 nos ensina crescimento e resiliência. E é isso, gente. Esse foi o último vídeo analisando os vilões da Korra. Eu espero demais que vocês tenham gostado dessa minissérie. Eu vou pedir pra vocês, por favor,
favor, agradecerem ao Felipe por toda a ajuda que ele me deu nessa série. Sem ele, eu não teria conseguido fazer esses 4 vídeos da maneira incrível como eles saíram e muito menos no tempo em que eles saíram. No período de 1 ano, a gente analisou todos os vilões da Korra. E eu espero demais que vocês tenham gostado. Foi um prazer enorme fazer essas análises, que surgiu de um comentário em um vídeo sobre a lenda de Korra. Então, tipo, muito obrigada mesmo por terem me acompanhado nessa jornada, por terem dado apoio, por terem dado like. Encham de like esse vídeo, gente. O like de vocês é muito importante. E se vocês gostam de Avatar e conhecem pessoas que gostam de Avatar, manda o link da playlist pra essa pessoa. Eu vou deixar o link da playlist aqui embaixo no box de descrição. Novamente, muito obrigada, Felipe. Eu não teria conseguido sem você. Eu já falei isso pra você no WhatsApp, mas eu não teria conseguido sem você. Você é maravilhoso. Esses vídeos não teriam a carinha que eles têm sem você. Então, muito obrigada mesmo de coração. E é isso, gente. Aqui do lado tem uma recomendação de vídeo que eu acho que você vai gostar bastante. Não esquece de deixar o like, gente. Deixa o like, deixa bastante like nesse vídeo. E é claro, de se inscrever no canal e clicar no sininho pra ativar as notificações e não perder nenhum vídeo novo. Vou pedir também pra vocês me seguirem nas minhas redes sociais que vão estar aparecendo aqui na tela. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero vocês num próximo vídeo. Um beijão e tchau!